É uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço o convite e a oportunidade do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, essa casa tradicional. E o tema escolhido para hoje foi o caminho do tal ou harmonia dos opostos. A bibliografia no qual me baseei para preparar essa pequena palestra de 20 minutos é O Caminho do Tal. A autora é Ângela Maria de Salabatá, é uma escritora, uma psicóloga esotérica que pegou as bases do taoísmo e colocou numa linguagem esotérica. O livro da direita, o livro do Caminho Perfeito, é o livro original onde está contida toda a doutrina do taoísmo. Ângela Maria da Salabatá é a autora, ela tem mais ou menos 8 livros publicados pela editora Pensamento. E o taoísmo é uma religião milenar, uma filosofia de vida chinesa, ao lado do confucionismo e ao lado do budismo, que são as 3 grandes religiões da China. É uma religião que ela foi mas foi inspirada pelo Lao Tse e é um dos grandes pilares da cultura chinesa. Tao é a palavra que deu origem ao taoísmo. É um conceito filosófico chinês. Ele significa caminho, significa via, e ele representa a essência do universo. Ele governa o mundo e está presente em todas as coisas. Ele representa a harmonia e a interconexão de todas as coisas. Esse símbolo que aparece aqui é um símbolo bastante conhecido, que ele mostra as 2 polaridades. A polaridade positiva e a polaridade negativa, ou então, no original chinês, o Yin e o Yang, que são as 2 energias que estão presentes em tudo na natureza, no mundo, nas galáxias, nas nossas células, presente em tudo. E um dos princípios do Tao é a polaridade, de que o universo e todas as coisas do universo, elas têm o seu oposto, como uma moeda que tem 2 faces. E apesar de eles serem opostos, antagônicos, eles são interdependentes. E nós vamos ver depois qual é essa dinâmica que existe em todas as coisas que são polares. No taoísmo, essa polaridade ela é expressa por 2 energias, pelo Yin e pelo Yang. O Yin é uma energia, vamos dizer, passiva, e o Yang uma energia ativa. O Caminho do Tal, que é o título da nossa palestra, é uma trilha sutil, como um fio de uma navalha. É aquele caminho que nós seguimos na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual. É a direção correta que o homem descobre dentro de si. E esse caminho é uma conciliação dos diversos opostos, dos paradoxos que nós temos dentro de nós, e sempre regido pela lei da polaridade universal. É um processo de unificação gradativa para reencontrar a unidade original. Como nós sabemos
doutrinas espirituais, a evolução ela saiu da unicidade, partiu para diversidade e no caminho de volta, no caminho da evolução, nós voltamos novamente até a integração da unidade. O processo de criação ele também pode ser representado através de um ciclo que seria antes e após a criação dos mundos. Antes da criação dos mundos havia pralaya, é uma palavra do sânscrito que significa o não manifesto, o repouso e aquilo que fica acima da criação. Ele é uno. A partir do instante que houve a criação dos mundos, do universo, dos diversos planos, plano material também, aí surgiu uma segunda fase do ciclo que é a Manvantari. Ela é caracterizada pela dualidade, ou seja, no mundo da criação tudo tem dois aspectos. As duas energias que nós já falamos, o Yin e o Yang, elas estão presentes, por exemplo, na nossa energia vital. Ao longo da nossa coluna vertebral, isso tem duas energias que circulam, uma positiva e uma negativa. A dualidade, que faz parte do mundo da criação, dos universos, ele é uma realidade universal. Não há nada que não tenha o seu oposto. E tudo parece dividido. Por exemplo, a luz e a sombra. A sombra e a luz, eles são dois aspectos de um mesmo eixo. Nós temos, por exemplo, a vida e a morte. A morte só existe porque existe a vida, e a vida só existe porque existe a morte. O ativo e o passivo, a atração e a repulsão, o prazer e a dor, nós só conseguimos avaliar a dor se nós tivermos prazer. E nós sabemos que, através da nossa vida, nós temos momentos que vão se alternando entre o prazer e a dor. O frio e o quente, e o inverno e o verão, o tempo e o espaço, o espírito e a matéria. O espírito e a matéria, na realidade, fazem parte de um aspecto só, mas são as duas polaridades. Ou então, a involução e a evolução. A dualidade é o princípio da vida em qualquer dimensão. A dualidade ela também pode ser explicada pelo princípio do gênero. Existem as leis universais, essas leis universais são expressas, por exemplo, no Cabalion, que foi escrito pelo Hermes Trismegisto, através das leis ou dos princípios herméticos, e ela fala: o gênero está em tudo, tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos e não apenas no plano material. O princípio da polaridade é uma outra lei universal que também rege a dualidade, em que o princípio da polaridade fala, segundo o Hermes Trismegisto, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par e seus opostos. A semelhança e dessemelhança são um dos aspectos opostos, eles são idênticos na natureza, mas diferentes graus ou extremos que tocam todas as verdades e meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados.
A harmonia dos opostos. Apesar desses opostos serem antagônicos, eles, como fazem parte de um mesmo eixo, eles podem ser harmonizados. E é na contradição dos opostos que a harmonia se revela. Por exemplo, se nós pegarmos o espectro solar das cores, nós temos as cores primárias, as cores secundárias e as cores complementares. Se nós pegarmos apenas como exemplo o vermelho e o verde, que são duas cores aparentemente diferentes, se nós pegarmos duas cores puras e elas forem misturadas na mesma proporção, nós vamos obter o branco. Então isso mostra a harmonização entre duas cores opostas. Se nós pegarmos uma outra cor primária e o oposto dela e buscarmos o equilíbrio, nós vamos chegar no branco também. A harmonia dos opostos, então, é algo que ocorre em toda a natureza. E o homem, ele tem não apenas uma dualidade, mas ele tem muitas dualidades dentro dele, ele tem muitos polos. E ambos esses polos são necessários para fazer parte da totalidade. E o homem, dentro de todas as espécies vivas, é o único que tem a capacidade de harmonizar os opostos. De que maneira? Através da consciência, através do exercício do livre-arbítrio. As espécies anteriores ao homem, as espécies menos evoluídas, como o reino animal, reino vegetal, eles não têm essa capacidade de harmonização dos opostos. Já isso é uma qualidade exclusivamente do homem. E à medida que ele vai harmonizando os opostos dentro dele, ele vai seguir um caminho evolutivo. Pegando alguns exemplos, se nós observarmos o corpo humano, por exemplo, nessa figura à esquerda nós temos o homem vitruviano, que foi desenhado pelo gênio Leonardo da Vinci, que nós vemos a simetria, o lado esquerdo descendo uma linha vertical, o lado esquerdo do corpo humano é simétrico, ele tem o correspondente dele no lado direito. Então são os braços, as pernas, os pés, as mãos. Se nós olharmos o rosto e traçarmos uma linha vertical bem no meio do rosto, nós também vemos a manifestação da dualidade. São duas sobrancelhas, são dois olhos, são duas narinas, são dois lábios, são duas orelhas. E qualquer aspecto que for observado no ser humano, nós vamos ver os dois, a dualidade. Por exemplo, nós temos dois pulmões. O nosso coração, apesar de ser aparentemente único, ele tem a aurícula e a ventrícula. Nós temos dois rins, por exemplo, nós temos dois cérebros, o lado direito do cérebro que é intuitivo e o lado esquerdo do cérebro que é racional. E, no entanto, esses dois cérebros, eles convivem junto numa harmonia. Tem determinados momentos que nós somos racionais, por exemplo, quando nós fazemos uma operação matemática, quando nós escrevemos a nossa agenda, e nós somos intuitivos, por exemplo, quando nós buscamos inspiração, quando nós ouvimos uma música elevada. E esses dois aspectos, eles convivem numa harmonia no ser humano. A dualidade do cérebro, então, ele mostra que o lado esquerdo é o que rege o lado racional e o lado direito, o lado da criatividade. E não só no corpo físico, nos
corpos mais sutis que nós temos, que fazem, principalmente aqueles que fazem parte da nossa personalidade, nós também temos a dualidade. No corpo físico, nós temos o corpo, mas temos o duplo etéreo. O duplo etéreo, ele faz parte do conjunto chamado corpo físico. No plano astral, ou no corpo astral, que é o que vem imediatamente em seguida, nós temos as emoções e os afetos. Os afetos são aqueles que brotam de dentro para fora, e as emoções são aquelas provocadas por algum estímulo externo. No nosso corpo mental, que seria o terceiro mais sutil, partindo do corpo físico, nós temos o corpo mental inferior e o corpo mental superior, que é o corpo causal. Um é racional, o outro é intuitivo. A dualidade que nós conhecemos bem é a dualidade homem e mulher, ou feminino e masculino. E eles também se harmonizam, se complementam nos três planos onde a nossa personalidade se manifesta. No físico, através da sexualidade. Então, a união dos gametas masculino e feminino dão origem ao novo ser, a um filho. No plano psíquico, nós temos o amor emotivo, o amor paixão, e ele permite o desenvolvimento da personalidade, que é o nosso corpo inferior. E no plano espiritual, nós temos o amor altruísta, o amor verdadeiro, e ele leva à expansão da consciência e à evolução. Então a gente vê que a relação homem-mulher, eles se complementam, e um faz com que o outro desenvolva aqueles aspectos que ele não tem, mas que tem no seu par correspondente. A dualidade também existe no plano psíquico. No plano psíquico nós temos o consciente, que é aquela parte onde nós nos lembramos de tudo, onde está a nossa memória, e temos o inconsciente, que é onde estão aquelas lembranças que foram reprimidas e que nós não temos mais acesso a elas pelo menos durante o estado de vigília. E tanto o consciente como o inconsciente, eles estão agindo no nosso dia a dia o tempo todo. Talvez o inconsciente seja até mais presente do que o consciente. Cada vez que nós temos uma manifestação irracional, uma emoção que aflora, é o inconsciente que está se manifestando. E uma imagem simbólica do consciente e do inconsciente seria um iceberg. Consciente é aquilo que fica acima da água, que nós enxergamos, e aquela parte grande do iceberg, que normalmente são 9/10 do tamanho dele, que fica debaixo da água, é o nosso inconsciente. E o mar que nos envolve é o inconsciente coletivo, que o Jung divulgou através dos ensinamentos dele. Então, o nosso papel, o nosso propósito, nada é mais do que fazer uma síntese dos opostos, através da expansão da consciência, que segue uma série de passos. Nesse diagrama nós temos o ponto A, que é um dos extremos de um aspecto qualquer. Normalmente, quando nós começamos sempre de um ponto, e depois vamos gradativamente nos desenvolvendo até chegar no ponto oposto, do A até o B, que são os dois opostos. Por exemplo, eu tenho medo, eu começo
me desenvolver em termos de controle de medo, até no momento que eu me torno corajoso. Mas tanto o medo como a coragem são dois pontos extremos no mesmo eixo. O passo seguinte é achar um ponto de equilíbrio, porque se a pessoa não tiver coragem, ela vai se expor e vai correr riscos. Então, o corajoso tem que ter medo. E o medroso tem que ter coragem. Então ele tem que achar um ponto de equilíbrio em que esses dois aspectos atingem o equilíbrio. O ponto seguinte é sintetizar esses dois aspectos num terceiro aspecto mais elevado. E nesse momento, então, nós perdemos a identidade com os dois aspectos e passamos a vivenciar o terceiro aspecto. Temos dois exemplos aqui. Um deles seria o caso do pessimismo e o oposto do pessimismo, que é o otimismo. Tanto uma pessoa extremamente pessimista como uma pessoa extremamente otimista, eles estão fora da realidade. Então, gradativamente se busca equilíbrio e, através de uma síntese, a pessoa se torna realista. Ela não é nem mais, ela não é nem mais pessimista e nem mais otimista. O outro aspecto que nós podemos ver é o caso da rebelião e da submissão. São duas características opostas, mas que fazem parte do mesmo eixo. Buscando o equilíbrio das duas e fazer uma síntese das duas, se desenvolve a resiliência. Ou seja, não é uma passividade, a resiliência é uma qualidade ativa, mas que eu aceito os fatos como eles são. Eu não vou lutar contra as leis da natureza, eu não vou lutar contra a correnteza, eu vou simplesmente obedecer o fluxo natural das coisas, o fluxo da vida. E nós sabemos que todos nós temos dois eus, um eu superior, um eu inferior. O eu superior seria a nossa individualidade, aquela que nos acompanha encarnações após encarnações. E, por outro lado, nós desenvolvemos também a personalidade, que são aqueles veículos que nós utilizamos para cumprir a nossa missão aqui na Terra, cumprir a nossa jornada evolutiva na Terra. E esses dois eus, o ego e o eu maiúsculo, eles também têm que ser harmonizados, porque eles têm objetivo diferente. Enquanto a personalidade é imediatista, ela procura satisfazer os desejos, a individualidade, ela busca a evolução, ela busca o aperfeiçoamento, ela busca o autoconhecimento. Então, uma tem objetivos de longo prazo, a outra tem objetivos de curto prazo. E esses objetivos também têm que ser harmonizados. E na hora que nós conseguimos harmonizar a nossa individualidade com a nossa personalidade, nós eliminamos aquele atrito interno que existe e que normalmente geram sofrimento, geram desconfortos, geram perdas, geram doenças. Nada mais são do que manifestações de descompasso, de falta de harmonia entre os dois aspectos do nosso ser, o aspecto mais espiritual, o aspecto mais eterno e o aspecto mais transitório.
Então, a evolução, ela nada mais é do que uma síntese, é um processo evolutivo em que, da diversidade ou da multiplicidade, nós caminhamos novamente de volta para a unidade. Da desordem, nós caminhamos para a ordem. Do caos, nós caminhamos para o cosmos. E o homem é onde ocorre essa transformação, essa harmonização dos opostos. É uma síntese, nós fazemos uma síntese e criamos uma nova realidade. E quando nós criamos essa nova realidade, nós estamos dando um salto evolutivo. E a síntese, ela produz um estado de consciência superior. E o objetivo da evolução, que é o plano maior, que todos nós estamos sujeitos, quer nós queiramos ou quer nós não queiramos, senão nós não estaríamos aqui nessa vivência, dessa encarnação, é que o objetivo da evolução nada mais é do que a integração e a síntese da individualidade e da personalidade. Ou seja, espiritualizar a matéria e materializar o espírito. E nós atuamos, um exemplo bem grosseiro, como se nós fôssemos essa peça de um zíper que vai, à medida que ele vai subindo, ele vai juntando duas partes separadas, integrando. Isso é a evolução, o nosso caminho evolutivo. Por isso que quando nós falamos que o homem ele participa ativamente do seu processo evolutivo, é porque ele tem consciência, ele tem livre-arbítrio, ele tem essa capacidade de fazer escolhas no momento todo. E à medida que ele vai fazendo escolhas, ele também vai fazer uma integração dos opostos, diferente dos seres de reinos menos evoluídos. No reino animal, por exemplo, o animal ele não tem livre-arbítrio, ele não faz escolhas, ele simplesmente é instintivo. Ele age desde o instante que ele acorda até a hora que ele dorme, ele age motivado exclusivamente pelos instintos, ou pelo instinto da sobrevivência, que ele procura alimento, procura uma caça, procura alimento, ou foge para não ser presa de um outro animal. E um outro instinto que move o animal também é o instinto gregário, que faz com que ele procure conviver em grupos, em bandos, e também o instinto da procriação, da reprodução da espécie. Mas o animal ele não tem a opção que nem nós temos de administrar a nossa evolução. Ele simplesmente age em função do meio e vai adquirindo experiência, vai acumulando uma série de vivências até que chega num determinado momento que ele cumpriu a função dele. No reino vegetal, a mesma coisa. As plantas, as árvores, elas também não participam do processo evolutivo. Eles sofrem influências de agentes externos, influência do vento, influência da chuva, influência da luz, fazendo fotossíntese, e tudo isso promove também a evolução das espécies vegetais, mas ela não participa ativamente. O grande salto evolutivo realmente foi no instante que o homem individualizou a sua consciência. Nos reinos anteriores, a consciência era uma consciência grupal,
não era individual, era uma consciência de rebanho, e quando chegou no homem, ele individualizou a sua consciência, e com isso ele acelerou um processo lento, que é a evolução. Na realidade, a evolução não é um processo rápido. Em cada encarnação, nós normalmente desenvolvemos apenas alguns aspectos que fazem parte ou do nosso Dharma, que é o nosso propósito de vida, ou então fazem parte do nosso karma, que é os débitos ou os créditos que nós acumulamos em vidas anteriores. E nesse processo, então, nós chegamos no fim. Eu queria deixar meu agradecimento pela oportunidade e deixo também o meu e-mail para receber críticas, receber sugestões, comentários, contribuições, e fico à disposição. Muito obrigado.